Como eu havia dito na semana passada, hoje eu vou aqui fazer uma primeira meia hora onde eu vou falar. Mas na segunda meia hora, nós vamos contar o nosso número aqui e vamos dividir em grupos de 2 ou 3, porque a segunda meia hora nós vamos fazer uma dinâmica, vamos colocar em prática o que a gente ouviu, está ouvindo e o que a gente vai também ouvir hoje. Ou não é só ouvir, né? Aquilo que nós estamos compreendendo a partir daí, né? Porque ouvir não resolve muito, né, Fátima? Não é só o negócio, né? A gente tem que botar em prática, né? Praticar. E esse tema aqui é um tema que se a gente não experimenta, fica... Não que os outros não sejam, claro, todas as coisas da palavra de Deus, se você não coloca em experimentação na sua vida, você não sente a mudança, você não sente a diferença. Mas eu acho que a questão da autoridade é a base de todas as coisas, né? Ela sustenta todo o resto. Então, quando você experimenta as transformações, as bênçãos, as coisas que advêm dessa experimentação, parece que são maiores, são mais significativas, né? A autoridade é uma coisa que mexe com tudo na área da gente. Ainda há pouco a pastora Lilian trouxe aqui um rapaz que está começando a frequentar a Nova Criação, faz terapia com ela e tudo, me apresentou, dizendo, né? E ele interessado em vir, se podia trazer amigos, ser aberto e tudo e tal. E onde se baseia e tudo, ele queria saber, né? Eu disse, olha, a gente se baseia na autoridade espiritual, porque ela é o princípio de todas as coisas. Mas a partir dela, a autoridade se aplica na nossa vida em tudo, o tempo todo, em cada detalhe, né? A gente escolhe obedecer ou não obedecer em cada detalhe. Aliás, nós aqui decidimos que a gente obedece em cada detalhe, né? Isso. De vez em quando a gente obedece com dor, de vez em quando a gente obedece sem dor. Mas a gente obedece. Então esse é o ponto de partida. E hoje vamos fazer aí a nossa quarta, né? Completamos o primeiro mês. Quarta, quinta-feira. Já? Passou rápido, não passou? Quando eu estive preparando as aulas, né? E eu estou sempre 1, 2 na frente, eu disse, puxa, agora eu vou ministrar a quarta. Eu não sei, pelo menos para mim, eu fiquei feliz que tenha sido assim para vocês. Porque quando a coisa vai bem, né? Passa rápido. A gente é um tema que... né, toma conta, e sei lá, para mim assim, eu tenho feito e preparado com muita alegria, com muita facilidade, porque tem temas que a gente trabalha, não é por nada, a gente tem um pouco mais de dificuldade, quando você estuda, quando você busca, quando você ora, quando você exercita o que você vai ministrar e tudo, né, às vezes você tem um pouco mais de dificuldade, é uma coisa que pega um pouquinho mais, mas é um tema menos cativante, vamos dizer assim, humanamente falando, mas esse aqui é um daqueles que tem assim, sabe, uma coisa que leva a outra, e você vai buscando, estudando, e buscando, e orando, e Deus revela e traz uma coisa, e alguém comenta algo, e sabe, aquilo vai. Eu falo, uau, que movimentação, em um mês, quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa diferente aconteceu. Eu espero que tenha sido assim com vocês todos, né? Que tenha sido aplicável na vida de todos. Amém? Nós terminamos semana passada, e hoje vai ser muito em cima disso, daquela passagem de Lucas 14, lembra? Nós lemos aqui. Eu gostaria, se puder, o Lucas vai colocar lá para nós, que esse é o nosso Lucas. Ele não é médico, nem é um grande historiador, né, Lucas? É um historiador erudito, moderno, mas ele está se aplicando, né, Lucas? Está registrando os fatos assim como eles têm acontecido, através das câmeras. E nós vamos começar a partir daí, dessa passagem, para a gente se aprofundar bastante no que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? E aí, como sempre, eu gosto muito de que nós vamos ler os versículos de 14, nós vamos ler do 15 ao 17, são 3 versículos, tá? Vamos fazer o seguinte, um leu o outro leu, um leu 14, um leu 15, um leu 16, perdão, um leu 15, um leu 16 e o outro 17, pode ser? Você começa, Júnior? Quem vai? Ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia, convidou amigos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde que já tudo está preparado. Vinde, tudo já está preparado. Cada vez que eu ouço isso, eu não sei para vocês, cada vez que eu ouço isso, mais convicto eu fico de que a gente muitas vezes se esforça em fazer
o que não tem mais nenhuma necessidade de ser feito. Porque cá entre nós, né? Cá entre nós que somos líderes da igreja, tudo foi feito na cruz. Agora nós estamos aqui para facilitar essas coisas nas nossas vidas e na vida dos outros. Então não é algo que a gente precise. Deus, ele vem de maneira enfática, nós estamos falando que Deus Pai se colocando, vinde. E ele fala e dá essa ordem para Jesus, para que Jesus dê essa ordem a muitos. Vinde, tudo. E você pode pegar a palavra tudo, daqueles que gostam de usar as ferramentas, tudo em hebraico, em aramaico, em grego, onde você quiser, em português e em inglês, tudo é tudo. Então tudo está preparado. No entanto, nós vamos ver que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não é bem assim que no dia a dia as coisas se desenrolam e se desenvolvem. Ou pelo menos não é bem assim que a gente age, como se tudo já estivesse preparado. Veja bem, eu não estou querendo dizer que nós não temos que fazer a nossa parte em relação às coisas que Deus nos tem incumbido. Por favor, a gente sabe que esse é o nosso papel. Mas a colocação é, nós não temos que acrescentar mais nada. Nós não temos que criar ou recriar nada. Existe um princípio, existe um ponto, existe um fundamento. E nós temos que, através dele, usando dele, estabelecer a nossa movimentação, a nossa ação no reino de Deus. Amém? Então, aperta aí, por favor. Nessa parábola, né, saiu parabola. A vontade de Deus é exposta. Ele diz, vinde, pois tudo está preparado. Tudo está preparado, é vontade de Deus. Próximo, se descer aí. E o convite, ele é feito para nós, Igreja de Cristo, e não para os incrédulos. Este convite é feito para nós. Quando Jesus convida, nós lemos a passagem, nós vamos ler hoje de novo, e vocês vão ler juntos. O convite é feito para nós. Nós sabemos que lá no final da história, todos nós, sem exceção, um a um, recusamos a oportunidade. Todos, não sobrou nenhum. Os exemplos ali colocados englobam a todos de tal forma que Jesus teve que sair para fora, ou seja, para os de fora, e justamente para aqueles que muitas vezes nos deixam constrangidos, ou até mesmo admirados de quem são ou como vivem, e foi justamente onde Jesus mandou, Deus Pai mandou Jesus ir lá recolher a todos. E foi ladrões, homicidas, prostitutas, o que tinha pelo caminho, ele recolheu, porque esses não eram os convidados. Mas já que os outros não entenderam, bem-aventurado os que necessitam de mim. Bem-aventurados os que não são autossuficientes. Bem-aventurados os que não se comprazem em si mesmos, mas se comprazem em mim. Bem-aventurados os que têm a sua força em mim, a sua esperança em mim. Então nós não podemos ficar presos naquela ideia de que eu e você vamos ficar de fora. Não tem medo, não é de Deus. E quem tem medo de ficar de fora, tem que orar mais uma vez e entregar sua vida a Jesus. Nós não temos que ter medo de nada. Ao contrário, nós temos que ter certeza. Essa é a palavra, Fábio. Certeza. E a certeza nos leva de certeza em certeza para a gente não tropeçar. Os desafios existem e nós temos que tomar cuidado com eles. É verdade. Quem tem algo precioso, tem que cuidar daquilo que é precioso. Pode quebrar, pode ser roubado, pode ser destruído. O que é precioso a gente guarda. Guarda com zelo, guarda com carinho. E as coisas de Deus são assim. Agora, a nossa salvação acima de todas as coisas. Ou seja, para nós, desobedecer não é uma opção viável. Se você ver no meu, acho que se eu conseguir voltar aqui, eu vou até colocar para vocês verem como eu fiz. Aí não sai porque eu passei, acho que, para eles em PowerPoint, né? Mas olha o que acontece aqui, ó. Ó como, de novo.
Olha como é que entra aqui, vou mostrar para vocês. Olha como é que eu botei aqui, a respeito desse terceiro. Vocês conseguem ver aqui? Dá para ver? Dá para ver? Não dá, né? Olha o efeito aqui entrando, ó. Puf, viu que saiu até fumacinha? Saiu até fumacinha do negócio. Por quê? Porque para mim e para você, repita um ao outro por gentileza, desobedecer não é uma opção viável. Nós não somos desobedientes. Amém? Nós somos obedientes. Essa não é uma opção. Desobedecer não é uma opção. Nosso negócio é sim, Senhor, e ponto. Não dá para entrar nessa. Né, Edinho? Fala amém. Glória a Deus. Bênção. E olha, a maior bênção de todas, né, para nós que vivemos num mundo tão caótico, é proteção. Aquela figura de estar debaixo das asas do Senhor, é isso mesmo, é proteção. O que obedece está protegido. Porque ele está segundo as leis, segundo a vontade, segundo a expressão de Deus. Ele está protegido, ponto. Não tem como você ser exposto. Contudo, essas pessoas começam a dar desculpas para não atenderem ao convite. Vamos ler de novo a passagem, só para a gente começar a entender aqui o que eu vou dizer, porque logo nós vamos discutir isso. Então a gente podia abrir de novo lá em Lucas 14, vamos ler do comecinho, do versículo 15, cada um vai lendo o versículo, até nós terminarmos quando Jesus vai lá, acho que, se eu não me engano, no 20, é isso? Ou no 21? 14, termina no 24, né? Então a gente vai lendo do 15 até o 24. Podemos começar de novo? Começa lá o Joe de novo, vai a Fátima, vamos indo. Quem leu e vamos indo, por favor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. É a hora da ceia, mandou o ceseiro dizer aos convidados: vide que já tudo está preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o servo: o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e faça-os entrar para que a minha casa se encha. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Repete, por gentileza, irmã, este último versículo. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Gente, vinde, tudo já está preparado. É para quem? Para mim, diga assim, para mim. Mas no final, diz que nenhum dos, e eles nos representam, nós vamos ver isso em cada situação, nenhum deles conhecerá o reino de Deus. E por quê? Porque entraram na opção do desobedecer. Olha o que... Nós estamos falando do sentido, né? O significado, o que é pecado, como o pecado é algo... Nós temos que identificar o que é pecado. Nada é mais pecado do que desobedecer. Desobedecer trouxe na consanguinidade de Adão para nós condenação, e está dizendo que hoje, ao desobedecer,
nós vamos de volta pelo mesmo caminho. O caminho da morte. Pode falar. E por que o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e faça-os entrar para que a minha casa se encha? Por quem, atrás de quem ele foi? Todos os incrédulos que estavam de fora. Por isso eles chamam, e às vezes fica até desagradável de a gente ler, né? Fica um pouco pesado. Coxos, mancos, surdos, mudos, leprosos, prostitutas, ladrões, homicidas. Mas por quê? Porque esses definitivamente carecem completamente da glória de Deus. Nós achamos que nós controlamos a glória de Deus. E ela está pregada em nós como uma estrelinha que nunca cai. E eu posso fazer qualquer tipo de desaforo, porque eu sou um filho que Deus atura. E por isso nós vamos até exercitar hoje, porque na verdade assim, o pecado em si, da desobediência, é algo que a gente tem que conscientizar de uma forma bem prática, que é, eu e você, nós temos a seguinte opção. Obedecendo, nós nos colocamos na posição de filhos, de herdeiros. Nós aceitamos uma morte. Essa morte nos trouxe herança e uma herança de ressurreição. Na desobediência, eu ajo como? Eu ajo como autônomo. Eu mesmo cuido das minhas coisas. E eu não posso ser herdeiro de uma morte porque eu não aceito ela para mim. Na verdade, eu vivo do meu jeito, do meu jeitão, segundo o que eu penso. E os exemplos que essas pessoas trazem aqui para nós são exatamente os exemplos que nós vamos discutir. Por isso que eu coloquei. Contudo, os escolhidos, né? Podíamos colocar nós, essas pessoas, nós podíamos colocar cada um de nós lá o nosso nome. Contudo, essas pessoas começam a dar desculpas para não atenderem ao convite. Primeira frasezinha. O primeiro diz, por gentileza, coloca aí. O primeiro diz assim, tem um convite para uma festa ótima nesse final de semana. Vai rolar bebida, drogas à vontade, e eu quero muito ir. Por favor, me libera. O segundo diz, põe o segundo, por favor. Eu ganhei uma viagem all-inclusive para Vegas, já viu? Sin City, cidade do pecado. Se tem, olha, alguém aqui já foi a Vegas? É assim, para vocês terem uma ideia do que é Las Vegas, há uma avenida, a avenida principal, que é chamada Strip, onde ficam todos os hotéis. Ela é uma avenida de algumas milhas. Todos os hotéis que a gente vê em filme estão ali naquela avenida. É o único lugar do mundo, ou do mundo não, perdão, o único lugar dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você portar bebida alcoólica, se ela não estiver lacrada, fechada, dentro de um saco, de um invólucro, que ela não possa ser identificada, mesmo dentro do carro, você vai preso. Tá? Então você precisa ter aquilo fechado. E no lugar onde você não tem alcance. Você carrega a bebida alcoólica no carro, comprou cerveja. Você coloca num saco do supermercado e coloca no porta-malas. Há estados que você não precisa colocar no saco, mas vai estar no porta-malas. Você não pode ter acesso, alcance à bebida. Muito bem. Essa strip, as pessoas andam bebendo pela rua. Eles compram uns copos compridos de 1 metro e tanto e bebem daquelas coisas que você vê em filme jovem fazer e baba. Meus filhos, a primeira vez, voltando para o hotel, encontraram 2 jovens em coma, deitados na rua. Eles queriam ir embora, pareciam 2 ETs, queriam ir embora da cidade, vão embora daqui que eu não quero ficar aqui. Eles não estavam chocados só com a bebedeira, eles estavam chocados com a opressão de tudo. Cada passo que você dá, você recebe um cartãozinho VIP para você ir numa boate de striptease. Não, fotinho com mulher pela... É uma coisa, a cidade é bacana? É. Tem shows bacanas? Tem, restaurantes ótimos, é verdade, hotéis fantásticos com piscina bacana. Só que o em volta tem uma aura, uma atmosfera que te desafia o tempo inteiro a desobedecer, a estragar a coisa. E esse cara ganhou uma viagem com tudo incluso para Vegas. E ele disse, olha, além de tudo, me deram ainda $5.000 para eu jogar no cassino livre. Eu não posso perder essa. Por favor, me perdoe, eu não posso comparecer. E olha, pode não te dar $5.000, talvez eu a você, que não temos um cacife grande, mas todo mundo que se hospeda no hotel recebe um voucher com pelo menos $100, $200 para você descer no cassino e jogar.
Porque não vai ficar só nisso. Você desce no aeroporto e vai fazer xixi, tem slot machine dentro da slot de vaso sanitário. Quando você faz xixi, você joga moedinha. Aquilo é uma arapuca. Tá? O terceiro diz, eu estou apaixonado pela minha nova secretária. Arrumei uma secretária argentina. Eu falo argentina porque dizia meu pai que a amante mais cara que existia é a amante argentina, né? Isso era uma brincadeira da época deles, eu não sei. Enfim. Uma nova secretária. E nós faremos uma viagem neste fim de semana para o Havaí. E vai ser uma semana romântica. Por favor, não conta nada para minha esposa, tá? Ela pensa que eu e ela estamos viajando a negócios. Portanto, eu não poderei comparecer. Agora eu diria para você, é isso que está escrito que nós vemos na Bíblia? Ao reler de novo as passagens, nós vamos encontrar coisas bem diversas do que eu acabo de dizer. Eu escrachei com o negócio, não escrachei? Peguei um adúltero, um esborneador se é que existe a palavra esborneador de primeira linha. Eu mega atualizei, eu potencializei, eu diria, né? E o primeiro de todos eu peguei um beberrão, um drogadinho. Que drogadinho hoje, né? O pessoal vai na festa e bebe uísque ou vodka com Red Bull e uma cheiradinha. Isso é normal. Isso quando não toma metanfetamina que é fabricada em laboratório caseiro. Isso é normal em festa. Normal. Então assim, também não é tão absurdo. Mas não é isso que a Bíblia diz. São coisas bastante diferentes, as respostas são bem diversas. E vamos examinar cada uma delas, que é para a gente poder começar a discutir essa história. Vamos lá no próximo slide, por gentileza. Diz assim, a primeira, comprar um terreno é pecado? Se fosse, acho que metade da sala estava condenada, certo ou errado? Comprar terreno não é pecado. Se for, é encrenca. Mas quando o nosso interesse, presta atenção nisso, porque a gente releva de uma maneira muito fácil. Presta atenção nisso, porque é isso que vocês vão discutir a próxima meia hora, tá? Quando o nosso interesse por nossas posses, e posses não são só terrenos, tá? São posses terrenas, se tornam mais importantes do que a nossa submissão imediata à palavra de Deus, sim, nós estamos pecando. Transgressão não é submissão à autoridade de Deus. Eu vou falar uma que vai doer, só para botar fogo na situação, tá? Eu não sei se alguém de vocês já chegou ao ponto de poder comprar uma casa de praia, ou um sítio. Mas se você já teve essa oportunidade, no começo você compra e é uma empolgação muito grande. E você frequenta, e vai, e convida os amigos, e faz, e tal, e coisa, e chega uma altura do campeonato, e eu posso garantir a vocês, por experiência própria, que vira um enfado. Porque chega a pior hora, que é a hora do eu tenho que ir. Eu tenho que ir para limpar, eu tenho que limpar o caseiro, eu tenho que arrumar um jeito de levar alguém, porque aquilo fica fechado o ano inteiro, porque eu pago uma nota. Então, ao invés de vir para o culto, eu tenho que ir para o Guarujá, ver o apartamento. A gente vai criando coisas a respeito daquilo que a gente sonha, conquista, e depois não encontra mais uso. E não encontra mais uso, não é por nada, não ter casa na praia seja pecado, não é, como eu disse, ter terra, não tem nada a ver com isso. A questão é que a gente vive em função daquilo, até que aquilo se torne para nós um bolo. Sabe aquela coisa do vomitar cheio da minha boca? É tanta importância, tanta atenção, tanto. Chega uma hora, não tem mais graça. Gente, hoje em dia virou aquela coisa de ir para Disney, né? Todo mundo vai para Disney. Eu fui para Disney. Sei lá, algumas vezes. Até os meus filhos, quando eram pequenos,
Depois repetiram. E depois, quando ficaram mais velhos, queriam fazer uma recordação. Eu gostei quando foi a recordação. Porque eles tinham um imaginário daquilo que quando eles eram pequenos. Quando chegaram lá adultos, olharam para tudo aquilo, olharam para minha cara, o que nós estamos fazendo aqui, né? Gastamos uma grana à toa. Tem gente que vai tanto para Disney que eu não sei o que é que vai fazer na cara do Mickey Mouse. Então, um sonho de viagem não é um erro. Mas quando nós fazemos disso motivo para desobedecer a Deus, quando Deus te convoca para algo, você não, mas eu tenho que ir. O cara tinha que visitar o terreno naquele dia? O terreno era dele? Ele podia ter terreno na hora que ele quisesse. Porque eu comprei o terreno, é novo, agora eu tenho que ir lá mostrar para fulano, eu tenho que ir para ciclano. Me desculpe, não posso estar na ceia. Isso ficando só no campo do terreno. Quantas e quantas e quantas coisas. Eu digo que assim, muita gente compra carro novo. E não raras vezes, ao longo dos anos, alguém chega assim, ai pastor, você podia orar pelo meu carro novo, todo feliz com a chave do carro novo na mão. Você podia vir orar, meu carro novo, dá uma abençoada aqui no meu carro novo. E eu vou cheio de alegria. Eu vou sim, vou. Só que para orar eu tenho uma condição. Qual é? Eu posso dar uma bica na porta? Tem gente que não queria me convidar para orar, não, né? É claro que eu não vou dar uma bica na porta do seu carro. Nem que você concorde. Mas eu quero saber onde está o seu coração. Porque se você disser para mim de pronto, pastor, você está louco, pastor, pastor. Também não precisa orar. Porque o seu coração está muito no carro. Muito. Se você acreditar que eu, como autoridade investida pelo Senhor, vou no seu carro para abençoar, eu vou abençoar. Agora, se de repente chutar o carro, ou vai que na hora que eu ponho o olhinho dá uma riscada, vai estragar tudo. Ou não? Então as posses, às vezes, elas nos impedem de estar em sintonia com a vontade de Deus. Hoje não é dia de andar com o carro novo, hoje não é dia de um terreno novo, não é dia de ir para o Guarujá, não é dia de viajar para Disney, não é dia, hoje não é. Hoje é dia, o Senhor está me pedindo para ir lá orar por um cara que está enfermo. Lá, sei lá onde. Não sei se já passaram por isso. Mas eu já fui para o hospital orar, gente. Alguém aqui conhece a UTI do Hospital Municipal de Ipiranga? Alguém aqui conhece? Mas já passou em frente. Você já conhece a UTI? Aquele é o rascunho do mapa do inferno. Eu fui lá orar uma vez por uma pessoa que eu não sabia de quem se tratava. Um homem. E eu fui lá orar. Porque me pediram pelo telefone. Só que eu e a Mari tínhamos 827 coisas para resolver. A última coisa que dava era para parar, desviar o caminho e ir lá parar e orar. Era a última coisa na face da terra. Por um cara que eu nunca vi quem é, num hospital, que para entrar... Começa aqui na portaria, apresentei minha crachá, minha carteira de pastor, do conselho de pastores, tudo bonitinho. A mulher virou para mim e disse, espera aí. Já começou assim. Eu fiquei quietinho, esperei. Não, o senhor não vai subir. Aí, se a senhora me permitir subir, esse é um direito constitucional, eu vou ser obrigado a chamar a polícia, vou registrar um boletim de ocorrência, que a senhora está me impedindo de entrar para visitar, para orar. É uma visita religiosa que eles chamam, e orar pelo paciente. Esse é um direito constitucional. Eu vou ser obrigado a fazer um boletim de ocorrência e a senhora vai ter que responder pela sua atitude. Claro que em 3 centésimos de segundo eu pude subir. Ganhei 2 crachá. Né? Sobe. Subi minha Mari para orar. Quando eu subi e entrei, eu já me arrependi de ter entrado com a Mari. Porque tinham assim muitos homens no TI. Não vi mulheres, né, Mari? Só tinham homens. Em estado degradante, os caras de fraldão, sabe aquela coisa? Eu falei, podia ter poupado a Mari dessa, ficar quieta no canto dela, eu vim aqui, tudo bem, ela ficava lá de fora intercedendo, era na mesma. E eu fui orar pelo cara, e o cara estava em coma, todo arrebentado, babando, de fraldão, morto. A enfermeira falou, não, acho que ele não passa esses dias, não. Eu confesso a você que eu não fui orar com nenhuma fé. Cheio, aquele dia, cheio de fé. Xarabateba, Rita Lavassaia, e Chupa Bala House. Não estava nesse dia, não estava. Eu entrei na UTI e fiz a minha. Orei, abençoei, fiquei impressionado, comovido com a cena, com a situação, fiquei.
E fui embora. Passou acho que uns 2 meses. Eu estou aqui ministrando, como hoje, igreja com umas 100 e poucas pessoas. Quem me entra pela porta, pelo corredor do meio? O próprio. Andando com as próprias pernas. Quem quase caiu sentado fui eu. Mas o que moveu isso? Pronto, não tem nada a ver com o Ricardo. O Ricardo tem nada a ver com essa história, podia ser qualquer nome do meu lugar. Qualquer um de vocês podia estar no meu lugar perfeitamente. A oração, idem, porque nós estamos lá para fazer a vontade do Pai, e é o Espírito Santo quem vai realizar. Mas obedecer fez toda a diferença na vida dele e, consequentemente, na minha. E muita. E eu digo para vocês que nós tínhamos um monte de coisa interessante para fazer naquele dia. E aquela não era nada interessante. E na UTI já não é bom. Aquela UTI é medonha. Aquele lugar ninguém merece. Se o cara entrar lá ruim, ele sai morto. É ruim. Mas obedecer traz bênção. E abençoa. Não é? E abençoando sereis abençoados. Ponto. Segunda situação. Não, já foi a terceira. Comprar bois também não é pecado. Comprar carro não é pecado. Tá? Aliás, você tem um negócio, não é pecado. Eu, antes de vir para cá hoje, eu fiquei lá em pé, eu estou com as minhas perninhas doendo. Eu saí da fábrica hoje, agora há pouco. Tomei um banho e cheguei aqui. É pecado? Não, não é pecado. Agora, se eu continuo lá e tinha muito o que fazer na produção, se eu continuo lá em vez de estar aqui, é pecado, muito pecado. É desobediência. Meu lugar e meu compromisso hoje é aqui. E ponto. Eu cuido aqui e Deus cuida lá. Indústria, comércio, negócios, carreira, não são pecado, desde que não se tornem mais importantes do que obedecer imediatamente a palavra e a vontade de Deus. É impressionante como as pessoas oram, recebem um emprego, recebem a bênção no trabalho, na empresa, na faculdade, na escola, e jogam tudo por água abaixo, que se enterram naquilo e esquecem que Deus existe. O mais importante é passar em primeiro lugar no vestibular de medicina. Depois o mais importante é o primeiro ano, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, a residência 2, e acabou. Todas as coisas da nossa vida têm uma importância, desde que Deus esteja em primeiro lugar. Não são raras as vezes que você está no meio do negócio brabo e a coisa está pegando fogo, e ao invés de você tentar resolver, qual é o melhor caminho? Pronto. Se você tem uma sala, ótimo. Se você não tem, tem banheiro. Se tranca no banheiro sozinho e liga 00. Sabe como é que liga 00? 00. Pronto, ligação direta. Ora. Eu garanto para você que vai vir de Deus a direção. E é só obedecer. Resolve. Então, não é pecado algum. Aquele homem não cometeu pecado. Agora, comprei uma junta de bois, preciso experimentar isso agora, lá na fazenda. Precisa ser agora. Mais importante do que tudo está pronto, vem. É boi? Porque vai ter gente que vai ficar nessas circunstâncias, no campo. Aliás, na cama. Vão ter 2 dormindo e um fica. Já leram isso em algum lugar? Não. Terceiro. Por acaso o casamento é pecado? Põe de Deus nisso, irmão. Eu daqui a poucos dias vou fazer 28 anos de casado. É uma bênção. Era uma bênção com 1, com 2, com 3, com 4, com 28, está mais bênção ainda. Eu sou casado convicto. Eu amo esse negócio de casamento. Amo. Eu acho uma maravilha. E casar não é pecado. Os noivos falam,
Gente, a gente casou agora, sabe? A gente quer ficar juntinhos, os dois um pouco sozinhos e tal, e coisa, né? Contudo, o nosso desejo em agradar o cônjuge não se pode tornar mais importante do que agradar a Deus. Eu falo isso porque, tratando de casais há tantos anos, os maiores problemas são que mulheres, principalmente, deixa eu alertar, elas assumem os seus maridos como a única razão de viver. Respiram o sujeito e controlam o sujeito, cada passo, cada detalhe, cada atitude, cada vinco da roupa. Isso é mais, eu falo das mulheres não por nada, é porque é uma reação mais feminina. E tem homens que, em contrapartida, matam suas esposas pelo espírito dominador de se sentirem proprietários do respirar da outra. Vivem tanto um para o outro, que se o outro olhar para o lado, já é motivo de confusão. Se conversar com outro alguém, então acabou. E se vier para a igreja, Deus vira diabo. Estou falando alguma coisa que vocês não tenham visto, ou conhecido, ou vivido? Casar não é pecado. Ter marido, esposa, não. Agora, quando nós nos concentramos na atenção, acho muito bacana, recém-casados, às vezes dão atenção um para o outro e tal, mas cuidado com isso. Chega uma hora que sufoca. Sufoca. Viu, Lucas? Devagar com esse negócio. Step by step. Tem 28 anos aí pela frente, viu? As coisas acontecem, continuam acontecendo. Então casar é bom, é uma delícia. E cada dia é mais gostoso. Mas Deus, lembra do cordão de 3 dobras? Cordão de 3 dobras nós temos aqui. O homem e a mulher e o Espírito Santo de Deus no casal. Meu caro, não tem briga que persista, não tem nada que se enrole. Aliás, como eu costumo dizer, não tem briga que permaneça até o dia seguinte. Porque a palavra de Deus diz que a cada dia cabe o seu mal e ponto. Brigou hoje, resolve hoje, tchau. E vamos dormir perdoados, abraçadinhos, bonitinho, de conchinha, tá bom? Dormir bumbum com bumbum não é de Deus. Tá? Nem dormir na lavanderia, nem no sofá. Amém? Isso não é de Deus. Então, casar não é pecado. Mas cuidado como a gente endeusa o nosso parceiro. Em que pedestal a gente coloca o nosso cônjuge. Porque aí a coisa confunde. Hã? Ou o apóstolo, como eu falei anteriormente. Exatamente. Então agora, no próximo negócio, vamos lá. Para discutir em grupos. Põe aí, por gentileza. Lembremos novamente do Jardim do Éden. Continuei. Eva foi enganada? Sim, mas Adão não foi. Pega os versículos depois e vocês vão olhar. Podem anotar os versículos. Adão foi enganado? Não, Adão não foi. Eva foi. Adão escolheu desobedecer. É diferente. Põe lá mais um negocinho. Referindo-se à natureza do pecado de Adão, a Bíblia diz: pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Próximo, por gentileza. Varões, cuidado com o que vocês escolhem fazer com aquilo que vocês ouvem de suas esposas. Cuidado. E agora eu falo aos homens. Sabe por quê? Porque as mulheres são ajudadoras idôneas e tremendamente importantes. Mas quando uma mulher resolve falar, ela não costuma falar uma palavra. Ela fala frases, sentenças, livros inteiros. E algumas vezes você acaba cedendo e obedecendo à vontade da sua esposa. Não tendo toda a vontade da sua esposa ilícita, não, por favor. Mas a gente sabe de que vontade nós estamos falando. E andando pelo caminho errado. Foi assim que Adão entrou. Não vamos dizer aqui que Eva era a única ruinzinha e todas as outras são boas. Não.
E nem que Adão era o único ruinzinho e todos nós aqui somos bonzinhos. Não. Existem exemplos bíblicos para a gente aprender a respeito deles. Amém? Vira aí. Mas vamos ao que Jesus diz sobre esses comportamentos. Vira aí. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Então agora, já que amém, nós começamos um pouco atrasado, nós teríamos só 10 minutos, mas eu vou fazer um negócio de 15. Quantos nós estamos? 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16 com o nosso querido Lucas, recém-casado. Nós podemos dividir grupos de 2 em 2, ou de 3 em 3, como vocês quiserem, para a gente poder fazer aqui, 3 seria bom já, para a gente fazer uma dinâmica entre todos, no sentido de discutir o que essas coisas refletem em mim, o que elas falam a meu respeito. E sabe por que eu vou convidar você a fazer isso? Porque se você se concentrar num tema, para essa noite eu já entendo como um passo maravilhoso na direção da obediência. E por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu peco, e nós estamos falando aqui focados no pecado da desobediência, identificando e focando, quando eu peco, me arrependo genuinamente, verdadeiramente, de todo o coração, confesso a Deus o meu pecado, a Bíblia garante que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas a Bíblia diz também que, ainda assim, nós estamos mais sujeitos a continuar. Porque falou, fez, pode pecar de novo, não pode? Não devia, mas pode. Agora tem um remédio a mais que a Bíblia ensina. Quer dizer que quando confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Tradução de sarado é curado. Então, se você puder, no teu grupinho, cada um expor algo em relação a isso que nós colocamos, que possa eventualmente estar impedindo ou embaçando, riscando o meu convite para a ceia, é uma boa hora de abrir o coração, colocar para fora para ser curado. Não é para ser exposto, é para ser curado. Olha, minha casa é o meu bibelô. Se alguém pisa no tapete, depois que eu limpei, eu saio dando cacetada. Eu preciso me libertar disso. Não é um assunto? Porque tem gente que não tem medo de falar com Deus. Liga o aspirador de pó no volume tão alto que se Deus falar, dá com o aspirador na cabeça. Fica surdo o quarteirão inteiro. Amém?